Shalom, queridos. Seja bem-vindo a mais um devocional. Estamos juntos aqui para estudarmos a palavra de Deus. Estamos na carta aos Hebreus, o livro de Hebreus, estudando e nos aprofundando na ligação entre a Torá e o Novo Testamento. E o livro de Hebreus, essa carta, que eu creio que é do apóstolo Paulo, eu vejo uma expressão muito forte do cuidado de Deus em comunicar a antiga aliança e a sua ligação com a nova aliança em Yeshua. Então, hoje no capítulo 3, que nós estamos entrando, você vai aprender um pouquinho mais e entender que não há divisão, mas simplesmente complementos na palavra de Deus. Porque uma casa dividida não subsiste. Então, a palavra de Deus jamais foi dividida. Você pode dizer amém para isso? Então, toda essa mentalidade greco-romana, espírito da Grécia, que tenta dividir a palavra como se ela anulou alguma parte e outra parte continuou, ou como se Yeshua tivesse feito um novo decreto, ela é uma falácia, ela é um engano. Então, Yeshua não foi alguém que renovou a Torá. Ele simplesmente a cumpriu. Então, nós precisamos entender que se nós somos modelo de Jesus, se Jesus é o nosso modelo, nós temos que cumprir aquilo que Jesus cumpriu. A sua vida, o seu ato salvífico, a sua oferta, a oferta da sua vida, que ele mesmo diz, ninguém tira a minha vida, eu voluntariamente a dou. Isso está falando da condição, da forma como ele se colocou como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E nada mais do que isso. Então, ele é o autor, consumador da nossa fé, ele é o dono da casa, ele é o filho, ele é aquele que edifica. Nele subsistem todas as coisas. Mas no quesito palavra, Deus não errou num período para que depois reescrevesse a história novamente. Então, não se engane com isso. É por isso que a igreja do Senhor Jesus tem sido roubada e enganada violentamente quando se trata de conhecimento, porque mentiram para nós na teologia greco-romana. Mas graças a Deus que é tempo de restauração, graças ao nosso Deus, que Ele está nos levando de novo para Sião, para a compreensão da sua palavra. Hebreus capítulo 3. Pega aí teu material de anotação, pega tua Bíblia e eu quero orar com você. E já vamos iniciar esse momento. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar o teu povo nesse momento. Tudo aquilo que nós temos recebido de ti vem pelo teu Espírito. Nós reconhecemos a tua graça, nós entendemos o teu favor, nós amamos a tua presença. E nesse momento, essa palavra que é Espírito e vida, e ela nunca falhou, ela nunca mudou, ela nunca será mudada sobre nós. Que ela venha e traga transformação na nossa mente, conforme a mentalidade de Cristo, e prática de vida, conforme a vida de Jesus nessa terra. Que sejamos semelhantes a Ele, na medida e na estatura de Cristo. Que o Senhor nos edifique nesse estudo, nessa manhã. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Vamos lá, então. Hebreus, capítulo 3. Olha só. Você já compartilhou essa live aqui? Já convidou mais pessoas? Santos, participantes da vocação celestial. Considerai a Cristo Jesus apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Aqui já começa com os dois pés, né? Todo aquele povo que diz que não crê no movimento apostólico, que diz que não existe apóstolo, não conhece Yeshua. Porque ele é chamado de pastor das nossas almas, é chamado de profeta, ele é chamado de apóstolo, ele é chamado de mestre, o tempo todo, Rabi é mestre.
Então, e ele é chamado de evangelista. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar. Em Yeshua está a personificação dos ministérios de Cristo. Cristo é do Mashiach, os ministérios do ungido. O ungido trouxe 5 ministérios. 5 ministérios que foi dado a ele. E aí, que é a capa que reveste Yeshua, a capa da unção, a cobertura que ele recebeu, são 5 ministérios. E quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Quando subiu às alturas, você vai lembrar da questão de Elias. Elias subiu e não pode levar a sua capa, porque Yeshua não precisa ser apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre no céu. Ele não precisaria disso. Preste atenção no que eu estou falando, já começa aqui, no primeiro versículo já tem muita revelação para você. Então, os ministérios são ministérios de Cristo, que é a capa dele. Ele foi os 5 ministérios nessa terra. Certo? E quando ele sobe às alturas, assim como Elias deixou cair sua capa e Eliseu apanhou, ele deu dons aos homens. Então, nunca confunda os dons do Espírito, que são relacionados, são mais do que isso, mas são relacionados 9 dons do Espírito. Tá? Tem algumas listas ali que eu vou mostrar a respeito disso, Romanos 12 e 1 Coríntios, se não me engano, 12 também, 12. Vai falar sobre os dons do Espírito. Mas os dons do Mashiach, os dons de Cristo, são 5, que são os ministérios, que é a capa de Yeshua. Por isso que ao receber o batismo do Espírito Santo, ao receber o Espírito Santo na sua vida, você recebe os dons. Você precisa descobri-los, entender, se mover neles, porque você recebe os dons quando o Espírito Santo vem sobre sua vida. Entretanto, os ministérios não são dons do Espírito, são chamados, são vocações do próprio Cristo. Por isso que Paulo, ao escrever a respeito do ministério episcopal, ou pastoral, como você quiser chamar, ele diz assim, que ninguém toma para si esse encargo, mas aqueles que são chamados para isso. O que acontece hoje é que muitas pessoas tomam para si o encargo, devido às mazelas das suas vidas, às vivências difíceis, eles precisam muitas vezes se autoafirmar com outras pessoas através de posições. É muito corriqueiro e muito conhecido na igreja, e você sabe disso, e se não sabe, eu vou te falar, que determinadas igrejas, você começa como até brinco aqui, né, na equipe, um irmão normal, né, como se quem não fosse... e aí tu vai sendo diácono, obreiro, presbítero, evangelista, não sei a ordem dessa hierarquia, depois vira pastor, bispo, reverendo, sei lá o que mais, apóstolo, arcanjo, semideus, e assim vai indo, né? Essa hierarquização, acho que eu falei errado, mas me perdoa aqui, ela caracteriza questões humanas, carnais, ajustes da alma, para que haja uma valorização de alguma coisa que foi perdido ali dentro. Mas Deus deu 5 ministérios através de Yeshua. Que as pessoas não conhecem a palavra e falam asneiras, falam bobagens, coisas carnais de uma mente greco-romana, que estuda só teologia, mas não estuda a Bíblia. Ou ainda pior, que nem teologia estuda, só repete, são os papagaios da fé. Só repete o que alguém falou. E é que nem galo em terreiro, né?
O que grita mais alto, o que briga melhor é o que manda no terreiro. Então, aí se levanta aí uns que se dizem pastores, que ficam gritando mais alto, e aí os outros todos ficam acuados e só reproduzem o que eles falam. Dura essas palavras, mas é bem assim. Voltando então ao primeiro capítulo aqui, no capítulo 3, perdão, primeiro versículo. Olha só. Por isso, irmãos santos, não somos crentes, nem cristãos, nem evangélicos, nem os bíblias, nós somos santos, participantes da vocação celestial. Aqueles que entendem a vocação celestial. Considerai a Cristo Jesus, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Pastor, profeta, apóstolo, mestre e evangelista. Jesus foi todos esses. E tem os versículos específicos. Pastor, você vai ver, eu não me lembro do texto, mas eu vou citar para você. Eu sou o bom pastor, dou a vida pelas suas ovelhas. Tá? Profeta, no João 4, conversando com a mulher, vejo que és profeta. Ele fala. Então, aqui também, daqui a pouco vai chamar ele de profeta também. Apóstolo, Hebreus 3. Mestre, em todo tempo ele era chamado de mestre, só você lê os evangelhos, que é Rabi. Evangelista, Lucas 4, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar. Então, esse é os 5 ministérios de Jesus, os dons de Cristo, que ninguém pode receber. Ninguém pode receber, apenas aqueles que são chamados. Vamos lá, ao segundo. Sendo fiel ao que constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa. Agora preste atenção. Dizendo que o Senhor foi fiel àquele que o constituiu, assim como Moisés foi. Agora vem um grande problema aqui no cristão e no judaísmo. O judaísmo coloca a superioridade de Moisés sobre todas as coisas. Moisés é o maior profeta, e a Bíblia diz que ele foi. E só tem um que é superior, Yeshua. É o maior profeta. E o que acontece? Então, alguns têm dificuldade de entender essa conciliação que vai acontecer no capítulo 3 que você vai aprender hoje. Uns acham que Moisés foi anulado, bem como toda a lei, e Yeshua trouxe algo novo e modificou tudo. Essa é a teologia clássica cristã evangélica. Moisés foi deixado e Yeshua entrou. Veio para trazer um novo. Mas não foi assim. Sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa. Então, porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, falando de Yeshua. Quanto maior honra do que a casa, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Porque toda a casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. Então está falando aqui que Moisés foi digno, né? Em toda a sua casa. Foi fiel, a palavra que está aqui, né? Sendo fiel em toda a sua casa. Como Moisés foi. E Yeshua foi também. Agora, porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés. Quanto maior honra do que a casa tem aquele que edificou. Então, se Moisés foi digno na casa que ele não edificou, maior honra tem aquele que edifica a casa. Então, se a casa foi edificada por Deus, Yeshua é superior, porque ele não só foi digno na casa, como Moisés o foi, mas ele é o que edificou a casa.
certo? Vamos usar uma expressão para ficar mais claro para você. Eu construo uma casa e convido você para cuidar dela. E tem gente que vai ser um péssimo mordomo, vai cuidar muito mal. Mas tem pessoas que vão estar exatamente dando o seu máximo e fazendo o melhor para cuidar da casa que lhe foi confiada. Isso é ser um mordomo fiel. A Bíblia fala, inclusive, uma parábola sobre isso. Então, Moisés fez o máximo e foi fiel em toda a casa. Mas a casa não era dele. Yeshua veio e foi fiel tanto quanto Moisés. Mas ele era o dono da casa. Então, ele é digno de maior honra. Você está entendendo? Alguém colocou ali, Jesus construiu e cuidou. É isso aí. E olha só o 5. E na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo. Circula aí como servo. Circula aí na tua Bíblia. Coloca um destaque. Vou colocar, já tinha circulado, vou colocar um destaque aqui. Tá? Se você não tem ainda, não me viu falar, compre essas, fazer propaganda aqui da Faber-Castell, né? Marca-texto super soft, que ele é de cera ou de gel, que aí ele não atravessa a folha fininha da Bíblia, porque tem umas canetas tipo essa aqui, que quando você marca, ela atravessa. E marca uma, duas folhas às vezes. Então, caneta de gel ou cera. Aí você faz, ele deixa bem destacado na sua Bíblia. Eu gosto muito de marcar e escrever. Olha ali, ficou verdinho. Amarelinho, na verdade. O verde tá no outro lado ali. Ficou amarelo e não atravessou a página. Então, verso 5, como servo Moisés foi. Agora olha o 6. Mas Cristo como filho, circula como filho e pinta de amarelo. Porque na terra, mesmo que ele seja o próprio Deus, na terra ele veio como filho. Então ele foi fiel à casa do Pai. E é digno de maior honra porque ele era filho, enquanto que Moisés era apenas um servo. Olha ali, a Lucélia colocou bem certinho ali uma explicação para você. Tá vendo que poderoso isso? Mas Cristo como filho sobre a sua própria casa. Ó, a casa era dele. A qual casa somos nós. Opa! Nós somos edificados para Deus. Se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Se tão somente conservarmos, esse é digno de nota, se, condicional, tão somente, pouca coisa para ser feito, conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança até o fim. Certo? Tem muita gente aí que não consegue entender a esse respeito. Mas deixa eu te dar mais uma... Lembra que eu estou fazendo uma costura aqui, que não é necessária, mas costura na mentalidade greco-romana que a igreja recebeu, de que nada se anula da Torá. A única coisa que mudou na Torá foi a aliança de bois, carneiros e bodes, que eram por sangue deles, e aí veio o sangue de Yeshua. Jesus foi a oferta pelo pecado, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tinham 5 ofertas no tabernáculo. Ele se fez oferta pelo pecado e capacitou-nos a operar nas outras 4 ofertas. Oferta pela culpa, oferta... tem outros nomes que agora me fugiu da memória aqui de cor. Tá? Então, ele nos capacitou a realizá-las. Foi a oferta pelo pecado e nos capacitou a realizar as demais. Então, quer dizer que das 5 ofertas do Antigo Testamento, uma foi finalizada em Cristo, o derramamento de sangue. Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Isso foi dito
em Hebreus aqui, nós vamos ver mais adiante, mas aconteceu lá no Éden, quando Deus teve que matar um cordeiro para poder revestir o homem. A partir disso, a partir desse momento, nós estamos em Hebreus capítulo 13, no verso 6. A partir disso, então, as ofertas, outros tipos 4 de ofertas, elas continuam vivas, precisam ser cumpridas por nós. Como assim? Jesus não resolveu tudo que tinha que fazer já? Resolveu. E potencializou as nossas ofertas. Porque se não fosse assim, a palavra de Deus não diria em Romanos 12, que o próprio apóstolo Paulo diz, que nós devemos ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Também Hebreus não falaria sobre sacrifícios de louvor. Então existem sacrifícios até hoje. Eu tenho uma pregação um tempo atrás que fala sobre cinco sacrifícios que Deus aceita. Então, a Bíblia fala sobre 5 sacrifícios que o Senhor recebe até hoje. Não, mas todo sacrifício já foi feito na cruz. Não. Na cruz foi feito sacrifício pelo pecado. E aí? O que você me diz? Não é bem assim. Então, tá bom. Fique com a tua crença evangélica e eu fico com a Torá e com a palavra de Deus na sua plenitude e completude. Vamos lá, então? Eu quero ler um texto aqui que chama a atenção. Deuteronômio 18. Olha só. Deixa eu pegar aqui no celular, que é mais rápido. A partir do verso 15, olha só. Sendo fiel... Eu vou ler de novo os primeiros, nós paramos no 6, tá? É um estudo, né, queridos? Eu volto, falo aqui o que precisa falar, para você entender. Por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai Cristo o apóstolo. Doa a quem doer. Cristo era apóstolo. E sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa. Porque ele é tido por digno de tanto maior glória que Moisés. Agora aqui no 3 está falando da superioridade, porque Moisés foi um profeta. E Deuteronômio, anota aí que esse versículo aqui é ouro para você. Deuteronômio 18, 15. Olha isso. Nós acabamos de terminar Deuteronômio 18. Agora salta aos nossos olhos a olhar para o Novo Testamento, né? Aqui, Hebreus. O Senhor teu Deus te levantará um profeta no meio de ti e de teus irmãos, como eu, Moisés falando. A ele ouvireis. Conforme a tudo o que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, no dia da assembleia, dizendo: não ouvirei mais a voz do Senhor teu Deus, nem mais verei este grande fogo para que não morra. Então o Senhor me disse: falaram bem naquilo que disseram. Eis, suscitarei um profeta do meio dos seus irmãos, como tu. E porei as minhas palavras na sua boca. Lembra que Jesus dizia: eu nada falo de mim mesmo, mas tudo que o Pai me manda dizer, isso é o que eu faço. E ele vos falará tudo o que lhe ordenar, o que eu lhe ordenar, Deus falando. E ele falará tudo que eu lhe ordenar. Estou no 17, no capítulo 18 de Deuteronômio, no versículo 18. Olha o 19. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu requererei dele. Então, Deuteronômio 18, de 15 a 19. Olha que poderoso isso, meus irmãos. Você está ouvindo? Moisés disse: vai vir um profeta superior a mim. Assim como eu. Superior aqui, a gente está aprendendo que é Yeshua. Suscitado dos meios dos teus irmãos. No meio de vocês, Deus levantará um profeta. E ele vai falar tudo. E aquele que não ouvir vai morrer. Já tinha lido esse texto? Já tinha entendido isso aqui? Então fala alguma coisa e não fica com essa cara de crente que sabia que tu não sabia.
Fica olhando assim, que maravilha, né? Glória a Deus. Eu não sabia mesmo. Vamos dar mais uma olhadinha no outro texto aqui. Atos 3. Você acredita que eu tinha dificuldade para ler a Bíblia, queridos? E que eu não gostava de ler Bíblia? Como crente já. Me dava sono, me dava cansaço, e eu não entendia nada. Quanto tempo isso? Na minha adolescência, na minha juventude. Eu decorava os versículos, mas não conseguia, porque na Igreja Batista tinha muita competição de decorar versículos, né? A gente fazia gincanas, e daí quem sabia mais versículo ganhava. Eu decorava os versículos por causa da gincana, mas não gostava de ler. Sabia capítulos de cor, mas não entendia. Até que eu fui batizado com o Espírito Santo. E algo mudou. Até que eu encontrei a palavra. E aí eu comecei a ler. Aleluia. Amém, queridos? Que essa palavra rica e poderosa encha o seu coração nesse dia. E você possa fluir nela. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe. E que você prospere em todo o intento nessa terra. Sobre os princípios do Senhor. Sobre a palavra da Torá. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo o teu povo. Eu agradeço por cada um que aqui está. E que eles tenham um dia excelente. Vivendo sobre os teus princípios. E alimentados pela tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado por estar junto. Um beijo no seu coração. Shalom, shalom.